Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Plenity foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado, deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje quero falar-vos sobre sazonalidade na alimentação. O que é isto de sazonalidade na alimentação? Agora que estamos em pleno outono, a caminhar a passos largos para o inverno, é importante falarmos aqui que somos seres em constantes ciclos. Falámos nisso também já em episódios anteriores. Portanto, principalmente as mulheres somos seres muito cíclicos, não é? Temos ciclos menstruais, temos ciclos reprodutivos, e temos também uma sazonalidade, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional. O nosso corpo manifesta-se de forma diferente ou tem comportamentos diferentes dependendo da estação do ano em que nós nos encontramos. Então é importante que nós adaptemos a nossa nutrição, a nossa alimentação do nosso corpo físico a essa sazonalidade. Também a atividade física, tudo deve ser, a hidratação, tudo deve ser adaptado às diferentes estações do ano, às diferentes necessidades que nós temos em cada época do ano. Nós devemos consumir frutas e legumes em abundância durante todo o ano, mas como as nossas necessidades nutricionais, as nossas necessidades em termos de hidratação são diferentes, dependendo da estação do ano em que nos encontramos, porque tipicamente, de uma forma geral, nós estamos mais expostos ao calor durante o verão, estamos mais expostos ao frio durante o inverno e, portanto, temos também necessidades calóricas maiores durante o inverno e menores durante o verão. Portanto, por isso é que, tipicamente, por exemplo, a melancia, o melão, são frutas muito ricas em água, são frutas de verão, não é? são fruta da época na estação do verão, e depois temos alimentos mais calóricos, frutos mais calóricos e legumes também mais calóricos e tipicamente são confeccionados, portanto não são consumidos crus, mais característicos do inverno. Então, nesta estação, temos a maçã como uma das frutas da época, por exemplo, que é um alimento extremamente rico em fibras, em antioxidantes. É uma fruta bastante completa que hoje em dia está nos prateleiros do supermercado todo o ano, sendo que as variedades mais características da nossa flora autóctone, por assim dizer, são mais características do inverno, ou existem em maior abundância no inverno. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência e que consigamos adaptar a nossa alimentação a essas escolhas alimentares, justamente porque nós temos, então, como estava a dizer, necessidades diferentes no verão e no inverno, dependendo das estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Então é realmente importante nós fazermos uma escolha acertada e como é que nós sabemos quais é que são os alimentos característicos de cada estação do ano, como é que os devemos consumir. Bom, uma forma muito simples de fazer essas escolhas, de fazer essa seleção, é através do preço. Okay? O preço nos supermercados tipicamente a fruta da época é uma fruta mais barata, uma fruta muito mais económica do que as frutas que não são da época. Nesta altura do ano, o que é que nós devemos consumir? Entre outubro e novembro, na altura do outono e início do inverno, o que é mais barato nos supermercados? Então, algumas qualidades de maçã, como falei, a pera, também a pera de inverno, não a pera roxa, mas a pera de inverno, algumas qualidades de pêssego, algumas
quando digo qualidades, é um termo um bocadinho correto, algumas variedades de pêssego. A laranja, portanto, os citrinos, de uma forma geral, a laranja, a tangerina, são frutas de época e que agora conseguimos encontrar muito facilmente nos supermercados, também o limão, que deve ser consumido com regularidade, portanto, nós consumimos o limão muitas das vezes é só para temperar ou para aromatizar a água, mas até usamos isso mais no verão porque é mais fresco, mas o limão pode ser consumido, por exemplo, podemos congelá-lo, podemos ralá-lo e temperar um prato de peixe no forno, por exemplo, ou uma carne, fazer um molho com limão ou uma marinada com bastante limão, é uma forma ótima de o consumirmos, é um alimento extremamente rico em água, em sais minerais, em vitamina C e é extremamente benéfico para esta altura do ano. Depois, os fisális, que são um fruto que já se começa a ver mais, são até umas bolinhas assim alaranjadas, que já se começam a ver mais. É um fruto que é facilmente cultivável em zonas que não sejam muito afetadas pelo frio, pelos gelos, e se tiverem um pequenino espaço de quintal, é uma planta arbustiva que não ocupa grande espaço e dá um fruto muito, muito rico também, principalmente em vitamina C e em sais minerais. Depois em termos depois temos obviamente as romãs e temos as uvas, ainda temos muita uva nesta altura do ano, portanto já dependendo um bocadinho da zona do país em que estamos, mas ainda continua a ser uma fruta de época. Depois temos a romã, que, como falei, que é ótima para consumir, quer de sobremesa, não é? quer como fruta propriamente dita, quer em saladas, podemos misturá-la só numa salada com uma salada fria de carne ou mesmo vegetariana, e é uma combinação ótima, acompanha muito bem com carnes, por exemplo, e é uma ótima solução para conseguirmos consumir aqui uma grande quantidade de antioxidantes, que são ótimos para esta altura do ano, que eles são sempre importantes, mas nesta altura do ano em que o nosso sistema imunitário é posto um bocadinho mais à prova, quanto melhor e quanto maior for o consumo de frutas e legumes ricas em antioxidantes, tanto melhor para o nosso organismo. Depois, começamos a ter nesta altura do ano os frutos secos por excelência. E temos os frutos secos, em termos de frutos secos temos a amêndoa, então, a avelã, a castanha, e são frutos extremamente calóricos e extremamente ricos em óleos vegetais de enorme qualidade. Nós devemos consumir com regularidade, mas com parcimónia, estes frutos. Hoje criou-se muito o hábito de que, como snack eu posso comer um fruto seco. Claro que podemos comer um fruto seco, mas não podemos comer ou não devemos comer um pacote de nozes já descascadinhas, como às vezes nos aparecem no supermercado. Assim, uma dica importante para este consumo, para nós termos assim uma medida em termos de porções ideais, claro que isto varia sempre de pessoa para pessoa, dependendo dos objetivos de cada pessoa e também das patologias associadas. É verdade que correlacionamos muito este consumo, ou preconizamos muito este consumo para pessoas que tenham problema, por exemplo, de doenças metabólicas, problemas de hipertensão, colesterol elevado, mas não nos podemos esquecer que este tipo de alimentos, este tipo de frutos, são frutos extremamente calóricos e, portanto, uma pessoa que está, por exemplo, num processo de perda de peso tem que ter muito cuidado a consumir este tipo de alimentos, porque muitas das vezes nós temos dietas a falhar completamente, porque as pessoas acham que é fruto seco, é saudável e posso comer a quantidade que quero. Não é assim, não é verdade. Os frutos secos têm que ser consumidos com muita cautela. Devem ser consumidos diariamente. Por exemplo, no caso da noz, ela é extremamente importante para o nosso cérebro, é extremamente importante, são extremamente importantes todos eles, por aquilo que eu falei há pouco, pela quantidade de óleo vegetal
que está em estado puro, em estado virgem completamente, e que é muito importante para o nosso sistema cardiovascular, e para a regulação também do nosso sistema hormonal, mas temos que ter cuidado no consumo. Devemos consumir todos os dias, mas pouquinho em quantidade. Portanto, uma mão cheia quando eu digo uma mão cheia, não é uma mão a abarrotar, ok? É meia dúzia de nozes ou de avelãs ou de amêndoas, são realmente extremamente benéficas para a nossa saúde. Mas com parcimónia, e aqui é importante, agora, quer no caso das frutas, quer no caso dos frutos secos em particular, é muito importante fazer aqui uma chamada de atenção, que é o seguinte: é verdade, para nós conseguirmos definir o que são produtos de época, a forma mais fácil de o fazer é nas prateleiras do supermercado. O produto de época, tipicamente, é muito mais barato do que uma fruta ou um legume que não seja de época. Mas, da maneira que nós temos a nossa indústria alimentar hoje montada, nós temos todo o ano, temos oferta deste tipo de alimentos. Então, é verdade que o preço vai alterando, mas às vezes não varia assim tão ligeiramente. Qual é que é a vantagem de nós termos quase um calendário, e nós temos esses calendários disponíveis na internet, basta que vocês ponham fruta da época de novembro ou legumes da época de janeiro, e aparece-vos uma lista, tem que depois terem atenção, às vezes aparecem listas brasileiras, que está tudo bem, mas aparecem-vos frutas e legumes do Brasil e não de Portugal, portanto ponham mesmo frutas e legumes de época Portugal, uma coisa assim, na pesquisa, e vão-vos aparecer calendários interessantes e com as características nutricionais de cada alimento, e às vezes até alguns com algumas receitas. É interessante fazer um bocadinho essa pesquisa também para conhecermos o que é que devemos comer em cada período do ano. Mas então, em relação aqui aos alertas que é importante ter em conta para fugirmos um bocadinho aqui às garras da indústria alimentar, acima de tudo nós devemos consumir alimentos, e vou repetir isto neste episódio e noutros, seguramente, que é, nós devemos consumir alimentos de época, alimentos o menos transformados possíveis. O que é que isto significa? Não é a mesma coisa, do ponto de vista nutricional, nós consumirmos um pêssego inteiro, ou uma pera, ou uma maçã, a consumirmos aqueles pacotinhos de fruta desidratada que nos dizem que são naturais e que são espetaculares, e algumas marcas são, ok? Algumas marcas não têm açúcares adicionados e têm um processo de desidratação muito saudável. Mesmo algumas marcas nacionais. Agora, aqui a questão que temos que ter em conta é, primeiro, do ponto de vista económico, o preço dispara. Vocês vejam, quando vão à prateleira do supermercado, e vejam, o preço, não é o preço do pacotinho da pera desidratada. Vocês têm que ver o preço do quilo da pera que estão a comprar. A partir do momento em que um alimento é transformado, seja qual for o tipo de transformação, seja uma maior ou uma menor transformação, por assim dizer, o preço dispara. Porque temos mão de obra, temos cadeias logísticas, temos processos de conservação, temos que pagar isso tudo. E o consumidor paga isso muito bem à indústria alimentar. Portanto, sempre que vocês possam, comprem fruta fresca. Não comprem aqueles pacotinhos de fruta já desidratada ou aqueles pacotinhos de fruta, papas de fruta para as crianças, que me deixa completamente louca, porque aquilo tem uma qualidade nutricional muito duvidosa e, acima de tudo, porque nós devemos consumir o produto o mais vivo possível, o mais pronto a sair da árvore possível, com o menor tempo de armazenamento. Portanto, sempre que possível, optem por produtores locais, por mercados locais, em que nem sempre o preço é mais caro e a qualidade compensa. Para além disso, se vocês tiverem algum espaço de armazenamento, compensa, especialmente no caso dos frutos secos, comprar o fruto seco em grande quantidade, em maior quantidade, enfim, não temos que comprar nenhuma meia tonelada lá para casa, mas comprar alguns quilos de nozes ou de avelãs ou de amêndoas, ainda com a casca, e fazermos nós, partirmos nós. Portanto,
As nozes ou as avelãs, se vocês comprarem agora na época delas, são muito mais baratas e são muito mais baratas comprar a noz ainda com casca, por exemplo, ou qualquer outra, ou castanha, ou seja o que for, do que comprar o fruto já descascado. Mais uma vez, eu convido-vos a verem nas prateleiras do supermercado o preço por quilo de um pacotinho de noz já descascada e da noz ao quilo, a granel. E compensa grandemente. Além disso, nesta altura do ano, há sempre a Feira da Noz e a Feira da Castanha e a Feira disto e daquilo, em que vocês conseguem sempre encontrar os frutos secos a um preço muito mais barato. No caso da castanha, por exemplo, que é um fruto de época que é delicioso, é importante termos atenção, porque é um fruto extremamente calórico, é ótimo, claro que sim, eu gosto imenso de castanhas, mas é um fruto extremamente calórico e há pessoas que são ligeiramente intolerantes. O que é que isto significa? Podem não ter uma reação muito adversa, mas é um fruto que pode provocar algumas alterações gastrointestinais. Então, se vocês tiverem alguma sintomatologia gastrointestinal, nomeadamente um trânsito intestinal mais acelerado ou menos acelerado, quando consomem este tipo de frutos secos, mas particularmente no caso da castanha, a reação pode ser mais exacerbada ou maior flatulência. É importante estar atento a estes sinais do nosso corpo, porque isso é o corpo a dizer-nos já chega, ok? Eu não tolero bem isto, eu não consigo digerir muito bem isto, portanto, não forcem, porque isso vai levar muito provavelmente a reações inflamatórias no vosso organismo, alterações da mucosa intestinal, que com o prolongar dos anos pode depois vir a resultar em problemas mais graves. Isto não significa, obviamente, que agora deixemos de todo de comer castanha, porque gostamos imenso de castanha. Okay, mas não vamos comer todos os dias durante uma semana, ou não vamos comer uma grande quantidade, vamos comer porções mais reduzidas ao longo dos dias. É verdade que só há praticamente nesta altura do ano, podemos conservar, podemos comprar a granel e processá-la de alguma forma em casa, de uma forma mais saudável e congelá-la, ou desidratá-la, fazer um processo de secagem e fazer a castanha desidratada, depois se aguenta e podemos colocá-la em assados, podemos fazer puré de castanha. Há inúmeras formas e a internet está cheia de receitas, basta que nós queiramos pesquisar um bocadinho sobre estes temas, está cheia de receitas para cada um destes frutos secos e dos outros frutos no geral que fui falando, e há formas de os podermos conservar de forma saudável e de os podermos depois ir consumindo ao longo do ano. Sendo que, mais uma vez, o ideal é nós consumirmos sempre, em cada época do ano, aquilo que o nosso organismo mais precisa. Portanto, estas frutas são tipicamente, de uma forma geral, são frutas muito ricas em antioxidantes e em vitaminas, principalmente na vitamina C, que são nutrientes muito importantes para o nosso sistema imunitário, numa altura em que nós temos mais agressões externas ao nosso sistema imunitário. E, portanto, é fundamental nós termos esta consciência e fazermos este consumo, que isto sim é um consumo consciente e, além disso, tem a vantagem de ser um consumo sustentável. Ou seja, se nós estivermos a consumir produtos da época, tipicamente eles estão menos tempo armazenados em câmaras de frio, nós estamos a consumi-los da forma mais natural possível e estamos a consumir também o seu expoente máximo do ponto de vista nutricional. Se nós consumirmos, e por isso é que eu há pouco fiz o alerta de, sempre que possível, comprem em produtores locais, comprem em mercadinhos locais, comprem aquela fruta mais feia, que não tem a tara suficiente para ir para as grandes superfícies, porque muitas destas frutas, infelizmente, nas grandes superfícies, nomeadamente a pera e a maçã, nós não estamos a consumir a fruta do ano. Não pensem que na campanha da pera, se vocês forem à grande maioria das grandes superfícies, estão a consumir pera desse ano, ou maçã desse ano. Tipicamente nós estamos a consumir do ano anterior, porque os alimentos estas frutas são conservadas em câmaras, com gás, que de alguma forma
para um bocadinho o processo de amadurecimento da fruta. A fruta é apanhada verde, depois é parado o processo de amadurecimento e por isso é que muitas das vezes quando compramos este tipo de frutas nas grandes superfícies, nós compramos num dia, elas estão muito bonitinhas e passado 2 ou 3 dias em casa estão todas estragadas, começam a ficar negras por dentro, começam a apodrecer do caroço para o exterior, porque deixaram de estar naquele ambiente conservado onde estiveram durante tanto tempo e que para de alguma forma todos os processos metabólicos do fruto. Portanto, é importante nós consumirmos a fruta o mais natural possível, a fruta, os frutos secos, os legumes, tudo isso. Depois, em termos financeiros, obviamente que é uma vantagem nós consumirmos os produtos de época. Quanto mais produto de época nós consumirmos, mais barato conseguimos comprar esses alimentos. E depois do ponto de vista da sustentabilidade, que é um dos pilares que se tem vindo a falar mais nos últimos anos nestas áreas de alimentação saudável e que nos deve preocupar a todos. Não devemos ser radicais, não devemos ser fundamentalistas neste tipo de decisões. Se nos apetece comprar um fruto tropical pontualmente, está tudo bem. Agora, preferencialmente, nós devemos consumir produtos locais e produtos que tenham um baixo tempo de viagem, porque isso também nos permite consumir o produto o mais fresco possível. Se eu vou consumir um fruto seco, e há imensos, provenientes da América do Sul ou dos Estados Unidos, de países mais longínquos, eu não vou consumir esse fruto, seja fruto seco ou seja outro tipo de fruto, eu não vou consumir esse fruto no seu expoente máximo do ponto de vista nutricional, porque há nutrientes que inevitavelmente se perdem com o tempo, okay? Que são suscetíveis de degradação, quer por ação da temperatura, quer por ação do tempo, e portanto devemos ter em atenção, sempre que possível, comprar produto de época a produtores locais. E se tivermos espaço para armazenar, então o ideal será que nós compremos em maior quantidade e que conservemos em casa. Por exemplo, a maçã, a pera, a romã, são produtos que, mesmo as laranjas, são produtos que se aguentam bastante tempo se forem de boa qualidade. Se ficarem assim esticadinhos numa prateleira ao escuro, são produtos que se aguentam durante bastante tempo. Portanto, não há motivo para não fazermos esse tipo de escolhas, até porque mesmo nas grandes cidades nós não precisamos de recorrer a mercados biológicos, mas hoje, porque inevitavelmente são mais caros, idealmente, claro que se pudermos financeiramente optar pelos biológicos, ótimo, mas não podendo, se tivermos pequenos agricultores que façam uma agricultura ainda de subsistência e que escoem o resultado da sua produção, então é o ideal, porque nós sabemos que estamos a consumir produto de qualidade e isso vê-se, ok? A fruta pode ser um bocadinho mais feinha, mas vai ter um sabor que não tem nada a ver. Felizmente tenho a sorte de poder consumir muita fruta caseira e quando como fruta de supermercado, como eu estava a dizer, quando era mais nova, sabe a água, porque aquilo não sabe a nada. Se nós consumirmos se estivermos habituados a consumir fruta caseira, fruta que não tem tratamento, muitas das vezes já tem ali a minhoquinha a fazer o ninho, mas a verdade é que é uma fruta muito mais saborosa do ponto de vista nutricional, tem muito mais qualidade do que uma fruta que está conservada em câmaras, que já sofreu um processo de transporte de não sei quantos mil quilómetros. Portanto, sempre que possível nós devemos consumir o alimento o mais puro possível, o mais vindo da terra possível, mais em estado puro, em estado virgem possível. Isto para a secção das frutas e frutos secos. Depois, para a secção dos legumes, em termos de legumes de época, é importante também termos em conta que os legumes de época são tão mais importantes do que a fruta da época. E é importante nós termos variedade no nosso prato, variedade na nossa mesa, e essa variedade não tem que ser cara. Há ainda muito o mito de que para comermos bem temos que comer caro, e isso é mentira. Os alimentos processados, os alimentos já com algum grau de processamento, mesmo, então os legumes o preço dispara francamente, esse tipo de alimentos são muito mais caros. Ainda há umas 2 ou 3 semanas
eu fui ao supermercado e vi que o preço da abóbora inteira era 1 euro e qualquer coisa, 1,19 euro, 1,29 a abóbora inteira, uma abóbora pequenina. Não sei qual é que era a variedade, não me recordo. E a abóbora cortada em pedaços, o mesmo tipo de abóbora, mas cortada em pedaços e embalada, era a 4,20 e tal o quilo. Portanto, passa de 1 euro para 4 euros. Só porque estava cortada, não estava descascada, estava cortada em 3 ou 4 fatias. E podíamos escolher a fatia. Portanto, neste caso, a opção deve passar por comprarmos a abóbora inteira e depois consumimos o que conseguirmos em fresco, que é sempre o ideal, e depois, quando não conseguimos consumir tudo, não vamos estragar, então podemos descascar e podemos congelar, ou podemos fazer outro tipo de preparação do alimento, guardar em conserva, conservá-la de alguma forma. Não vale fazer compotas com imenso açúcar, okay? Isso é uma forma de conservação, mas que devemos evitar, porque não é a forma mais saudável, por causa do consumo de açúcar. Havemos de falar nisso noutra altura. Mas então, em termos de legumes, é importante nós termos esta variedade no nosso prato, nós escolhermos ter um prato colorido, e nós podemos ter um prato colorido em todas as épocas do ano. É fantástico, é muito mais atrativo do ponto de vista emocional. Quando nós chegamos a um prato em que é tudo monocromático, nós não vamos ter a mesma apetência para comer esse prato do que um prato que seja muito colorido. E é muito fácil fazer um prato colorido e não é caro. Portanto, a abóbora, por exemplo, é um produto de época, é um produto extremamente barato nesta altura do ano, que nós podemos comprar para conservar. Mais uma vez, tal e qual como falei nas frutas e nos frutos secos, sempre que vocês possam, vão a mercados locais, vão a produtores locais que vendam mesmo nas imediações das grandes cidades, eles existem, quer na zona metropolitana de Lisboa, quer na zona metropolitana do Porto. Nós temos, isto em Portugal, a realidade dos países é semelhante, pelo menos em alguns países da Europa que conheço, nas intenções das grandes cidades nós temos a possibilidade de comprar produtos de época a preço muito mais barato, porque podemos comprá-lo diretamente aos produtores ou a grandes armazenistas que escoam a sua produção a um preço muito mais baixo. Portanto, sempre que possível, optemos por não comprar legumes congelados, legumes desidratados, legumes lixiviados, todos, ou praticamente todos os legumes que são congelados, foram congelados pelo menos de uma época antes. Portanto, depois levam processos de desinfecção, de lixiviação, de limpeza. Se vocês virem, por exemplo, se comprarem uma embalagem de brócolos congelados, os brócolos são todos iguais. Sério, na natureza nada é igual. Não há duas pessoas iguais, não há dois irmãos iguais, não há dois brócolos iguais, mas aquilo é tudo tão standardizado que os brócolos saem todos iguais. E depois é muito giro pôr aquilo no prato, pomos logo do saco de plástico, né, para a panela, aquilo tem X minutos de confecção, não faço ideia quanto, porque eu nunca comprei legumes congelados, a não ser aquelas misturas de cogumelos que há uns anos cheguei a comprar e eram super práticas, mas realmente, primeiro, o preço é exorbitante face aos cogumelos, por exemplo, frescos. No caso dos legumes, é absurdo o preço quilo desse tipo de legumes, e depois os processos que estão por detrás, todos eles levam tratamentos químicos, não levam só tratamentos físicos, levam tratamentos de oscilação de temperatura que fazem com que aqueles alimentos, com que, do ponto de vista nutricional, não sejam mais um alimento rico nutricionalmente. Se me perguntarem, é melhor comer um brócolis congelado ou não comer nada? É melhor comer um brócolis congelado, porque as fibras vão se conservando, mas as vitaminas já foram quase todas, os sais minerais, alguns deles vão se conservando, mas o estado ideal para se consumir um alimento é um produto fresco. Se nós optarmos por produtores mais locais, por pequenas mercearias, por pequeno comércio local, nem sempre é mais caro. Não temos que consumir sempre o produto mais caro da prateleira. Se nós tivermos uma mercearia próxima,
Há muitas vezes as mercearias tentam escoar o resto do produto a um preço mais baixo. Se tivermos o cuidado de ir passando 2 ou 3 vezes por semana pela mercearia para ver o que é que está a ser escoado, conseguimos facilmente comprar frutas e legumes a um preço muito mais barato do que compraríamos se fosse aquele bonitinho acabado de chegar do produtor, do mercado abastecedor, seja do que for. Sempre que possível, optem por produtos frescos. Por exemplo, um dos legumes da época nesta altura do ano é o alho. Nós temos, e as cebolas também são desta altura, nós temos pacotinhos de alho e cebola já picados, ou já congelados, e aquele alho em pó. A sério, aquilo só tem sabor. Leiam o rótulo e percebam que aquilo só dá sabor e dá pouco. No caso da cebola, acredito que nem sequer dê grande sabor. A cebola e o alho são produtos que se aguentam imenso tempo, mesmo que de compra, mesmo que tenham sofrido já alguns processos da agricultura mais convencional, são alimentos que se aguentam muito tempo nas prateleiras da nossa casa. Nós não precisamos de os conservar no frigorífico, podemos colocá-los no armário, desde que tenha alguma respiração, podemos colocá-los no armário e cozinhá-los frescos. Não comprem alho em pó, não comprem alho já picado aos bocadinhos, é muito mais caro e não custa assim tanto e não demora assim muito tempo a picar um dente de alho e a picar uma cebola. Okay? É uma falsa questão. Se nós, outra coisa, no caso da cebola principalmente, é importante ter em conta que se consumirmos cebola fresca, devemos ou consumi-la toda, ou então guardá-la no frigorífico, mas guardá-la no frigorífico numa caixa fechada, numa caixa hermética, porque a cebola, este não é o termo mais científico, mais correto, mas de alguma forma atrai algumas bactérias, alguns micro-organismos que possam estar nos nossos frigoríficos, que estão em todos eles, independentemente dos cuidados de higiene que se tenham ou não, e é importante nós consumirmos, protegermos a cebola por causa disso. Se for para consumirmos cebola crua, devemos cortar uma cebola nova e não utilizar um resto de cebola que tínhamos já aberto, de preferência cortar cebola nova, guardar os restinhos para fazer um prato já mais elaborado e que exige uma confecção da cebola, ou adicionar numa sopa, ou seja o que for. Agora, em termos de legumes, estamos numa altura extremamente rica. Em termos de legumes, temos imensos agriões nesta altura que dá para fazer quer saladas, quer sopa de agrião, e que são muito ricos, mais uma vez, em inúmeros nutrientes, mas muito, muito ricos em sais minerais, em vitaminas, em fibras. Os legumes de folha verde escura são extremamente ricos em fibra e devem ser consumidos diariamente a todas as refeições, principais, almoço e jantar. Okay? Que outro tipo de alimentos é que temos? A selga, por exemplo, não é de legumes, a selga que não é assim um legume muito consumido de norte a sul, é mais típico de algumas regiões do país, mas a selga é um legume de época que podemos incorporar em sopas, comer cozido, salteado. As alfaces, já vos falei dos alhos, o alho francês, que é extremamente rico em fibra, em água, em sais minerais, que podemos consumir, mais uma vez, ou salteado ou em sopas. Em sopas nós podemos consumir praticamente tudo. A sopa, quanto mais legumes tenha, mais rica ela se torna. Temos também, mas isso é mais, lá está, já é mais, temos os brócolos que são transversais, não é? Nesta altura há imenso e estão a bom preço. Depois temos as beldroegas, que também são sazonais, são mais ou menos nesta altura, isso já é mais assim para a zona de Alentejo e Algarve. Se alguém nos está a ouvir dessa zona pode confirmar, pode comentar. A sopa de beldroegas é ótima, ovos mexidos com beldroegas é delicioso, e a salada também é muito boa, assim com molho de vinagrete, por exemplo, que é saudável, que é equilibrado nutricionalmente. Depois,
os tubérculos, quer a batata doce, quer a beterraba, são típicos desta altura e nós podemos comprar e armazenar, mais uma vez, a batata doce, por exemplo, ou a batata, são muito ricas nutricionalmente, são similares do ponto de vista nutricional, ainda que nos últimos anos tenha criado assim um movimento anti-batata, não percebo muito bem porquê, mas a batata é um alimento extremamente rico e a batata doce também, efetivamente. A batata doce tem um índice glicémico um bocadinho mais baixo. O que é que isto significa? Que o processo de absorção da batata doce no nosso organismo é mais lento ao longo do tempo e então dá-nos uma sensação de saciedade mais prolongada no tempo. A batata, quer a batata doce, há uns tempos ouvi um médico dizer, e é verdade, não é a batata e a batata doce que engordam, o que engorda é aquilo que nós fazemos com elas, e se nós consumirmos uma batata frita ou uma batata salteada com muita gordura, obviamente que do ponto de vista nutricional os valores calóricos disparam, mas se nós consumirmos uma batata ou uma batata doce cozida ou assada no forno sem gordura, está tudo bem. É um ótimo alimento, é um alimento equilibrado, não nos vai fazer mal nenhum. Agora, depois não podemos encher daqueles molhos processados e daquelas porcarias, que às vezes nem sempre bem que são, que vejo nas prateleiras dos supermercados e aquilo tem rótulos com tanto ingrediente que eu desisto. Portanto, se consumirmos batata ou batata doce, assada, cozida, com fio de azeite, um fio não é ficarmos com o prato vidrado em azeite, não tem problema nenhum do ponto de vista nutricional, é extremamente equilibrado. Agora não podemos consumir um prato só de batata. A batata é uma importante fonte de hidratos de carbono, devemos consumi-la de forma equilibrada, em conjunto com outros legumes e outro tipo de legumes que nos enriqueçam o prato. Não vamos fazer um prato só de batata, devemos fazer um prato por exemplo, com muito brócolis, muita couve, abóbora, e depois pôr uma tonelada de batata, ou duas, isso está tudo bem, okay? Independentemente das nossas, não posso dizer independentemente da nossa condição de saúde, porque obviamente que há sempre condições de saúde que são mais sensíveis e para as quais tem que haver uma adequação do plano nutricional, mas de uma forma geral, a população saudável não tem problema nenhum de comer batata doce. Temos que terem atenção a forma como é que ela é confeccionada, porque varia imenso a forma de confecção, vai alterar muito depois o valor calórico desse prato no final. A beterraba é a mesma coisa, a beterraba nós podemos comprar em maior quantidade agora que ela é mais barata e guardar em casa porque ela aguenta-se bastante tempo. Depois, a beterraba, por exemplo, para mim não é muito prático de a confeccionar porque ela suja imenso quando estamos a descascar, então tipicamente eu costumo cozer e guardar no frigorífico, às vezes ponho um fiozinho de vinagre para se conservar mais e guardo assim 2 ou 3 dias e é ótima para juntar em saladas ou para acompanhar um prato com legumes cozidos, dá alguma cor ao prato. E dá-nos realmente logo aqui uma variedade do ponto de vista mais de micronutrientes enorme. Depois, que outros legumes é que são mais típicos desta altura do ano? As cenouras, sim, tudo o que é laranja é muito rico em beta-carotenos e é muito típico desta altura. A cenoura, é importante terem atenção que o valor calórico dela, da mesma forma que a batata, tem muito a ver com a forma como é consumida. A cenoura é uma ótima opção para snacks, para snacks mais saudáveis. Muitas das vezes, algumas das questões que as pessoas mais colocam quer para os miúdos, quer para os graúdos, o que comer no intervalo das refeições ou nos lanchinhos da manhã e da tarde. A cenoura é uma ótima opção. Os chips de batata também. Podemos fazer chips de legumes de uma forma geral no forno, cortar tudo aos palitinhos, quer a batata, quer a batata doce, quer a cenoura, e temperar com um fiozinho de azeite, com um bocadinho de pimenta, levar ao forno pré-aquecido durante 20 a 25 minutos, portanto depois depende sempre um bocadinho da grossura dos chips que estamos a cortar, mas levar ao forno um bocadinho,
conservar no frigorífico e temos ali um snack ótimo, rico nutricionalmente, rico em fibra e que podemos mandar para as crianças ou podemos nós consumir. Outra das formas que eu gosto imenso de consumir batata doce é assá-la no forno. Normalmente aproveito quando faço um assado no forno, seja do que for, ou de legumes ou de carne ou de peixe, e embrulho a batata doce em papel vegetal, coloco no forno e depois corto às talhadas e é ótimo com canela e é uma sobremesa deliciosa, assim só com um pozinho de canela e comer assim uma ou duas talhadas é muito bom. Agora nesta altura já mais fria, ou então guardar e ir consumindo à meia da manhã, à meia da tarde, como uma opção de snack. Depois, as couves, as nabiças, são os grelos, a couve-flor, a courgette, são tudo alimentos de época. Quer couve galega, quer o repolho, quer a couve portuguesa, são alimentos de época, são alimentos extremamente ricos em fibras. Há pessoas que se queixam, porque é uma queixa muito comum, no consumo de couve, de legumes de folha escura. Há pessoas que acusam alguma flatulência quando consomem estes alimentos em grande quantidade ou alguma acidez gástrica. Uma das formas de nós conseguirmos controlar isso é escaldar estes alimentos antes de os confeccionar. Como é que nós fazemos isso? Numa panela de água a ferver, mergulhamos por exemplo, se for couve, mergulhamos a couve, se já estiver cortada, mergulhamos-la já pronta a cozinhar, ok? Mergulhamos a couve durante 1 minuto, às vezes menos que isso, basta 30, 40 segundos, mergulhá-la em água a ferver, retirar e deitar aquela água fora. E depois sim confeccioná-la numa água nova e reduzimos drasticamente a quantidade de alguns compostos que são potenciadores de algum mal-estar a nível gástrico. Então, isso vai melhorar a nossa digestão para pessoas que têm efetivamente essa limitação. Isso vai melhorar a nossa digestão e não precisamos de deixar de consumir esses alimentos que são tão ricos do ponto de vista nutricional e que nos dão um aporte em termos de macro e micronutrientes tão importante. Mais uma vez aqui, a mensagem que eu vos quero deixar para a parte dos legumes é aquela que vos deixo para a parte da fruta. Sempre que possível, consumir produtos de época, produtos locais, o mais próximo da nossa casa possível para que se reduza o tempo de transporte e o impacto do ponto de vista da poluição ambiental do transporte desses alimentos, porque isso inevitavelmente vai se refletir no preço. Então, sempre que possível, comprar produtos nacionais, produtos a produtores locais e, se possível, comprar em grande quantidade produtos que sejam que se conservem facilmente. Por exemplo, no caso dos legumes, a abóbora, a courgette, alguns tipos de couve conservam-se durante algum tempo, não tanto como a abóbora e a courgette, como é evidente, mas que também se conservam durante algum tempo. E a cenoura, a cebola, o alho, nós podemos fazer assim um estoque, uma despensazinha lá em casa que nos permite ter sempre estes alimentos disponíveis e enriquecer os nossos pratos, porque claro que do ponto de vista nutricional, muitas das vezes, principalmente em relação às crianças e também a alguns adultos, mas que não se queixam, dizem, porque eu não gosto de legumes cozidos. Eu também não. Eu sei que há pessoas que gostam e eu conheço pessoas que gostam, mas eu também não gosto muito de comer batata cozida com couve cozida e com peixe cozido, aquilo sabe muito pouco. Agora, se eu enriquecer esse prato com abóbora ou com batata e batata doce, ou com um bocadinho de beterraba, ou com cenoura, e se depois temperar com algumas ervas aromáticas, com um fio de azeite, já é um prato do ponto de vista, primeiro, do ponto de vista da cor, porque os olhos também comem, é muito mais aprazível do que termos ali só batata, couve e peixe cozido, e que parece tudo muito branco e salta ali o verde da couve e sabe tudo ao mesmo. Agora, nós podemos depois enriquecer muito esses pratos, até do ponto de vista nutricional, podemos enriquecê-lo muito com ervas aromáticas. As ervas aromáticas são
devem ser um substituto do sal, não devemos de todo, tirando situações específicas em termos de saúde e que estão devidamente referenciadas, não devemos de todo deixar de consumir sal, mas devemos consumir sal em muito pouca quantidade. O sal de adição que nós temos na maioria dos alimentos esgota o plafond de sal diário que nós devíamos consumir, portanto, tipicamente nós devemos reduzir mesmo muito o sal de adição na confecção de alimentos em casa. Então podemos substituir esse sal, tornando os pratos mais aprazíveis do ponto de vista organolético, portanto do ponto de vista de sabor e de cheiro, de cor, com ervas aromáticas, com o alecrim, com os orégãos. Podemos ter facilmente num vasinho, na varanda, em casa, não precisamos ter um quintal enorme para ter essas ervas aromáticas, a hortelã, sei lá, o cardamomo, depois temos imensas opções, mas que em termos de concentração de antioxidantes são alimentos riquíssimos. Portanto, um bocadinho de orégãos, de salsa, por exemplo, a salsa é dos alimentos mais ricos em vitamina C. Podemos ter num vaso em casa, consumir fresco, não vamos consumir salsa congelada, porque se consumirmos salsa congelada, primeiro é muito mais caro e depois do ponto de vista nutricional aquilo é quase zero, portanto não vamos consumir salsa congelada. Também estamos a comprar aqueles raminhos de salsa ou coentros que muitas das vezes existem nas grandes superfícies, aquilo já foi colhido há imenso tempo, já passou por uma série de processos, nem sempre são assim tão baratos, então sempre que possível, se nós conseguirmos ter um vasinho em casa, onde podemos apanhar meia dúzia de folhas e conservá-las no frigorífico, basta, ou apanhar, se tivermos mesmo em casa, isso é o ideal, vamos apanhando e vamos colocando logo na comida, picamos, salsa picada com cebola, com alho e enriquecemos do ponto de vista nutricional o nosso prato de forma exponencial, e tornamos-lo também muito mais aprazível, quer para miúdos, quer para graúdos, porque lá está, eu percebo que nem sempre é fácil consumirmos, por exemplo, legumes cozidos. Não é fácil fazer generalidades neste campo da nutrição, mas uma das formas também bastante saudáveis de nós consumirmos este tipo de alimentos é assados no forno, com muito pouca gordura, ou de preferência sem gordura, colocar num tabuleiro, cortar aos bocadinhos, com um fiozinho de azeite, ou então sem nada, colocar algumas ervas aromáticas e assim eles conservam-se e é uma forma boa e rápida também de os consumirmos. Salteados também, ou então cozidos, e cozidos de preferência cozê-los a vapor. Não temos que ter uma panela XPTO para cozer a vapor, numa panela normal, com um coador aqueles coadores grandes, ou da massa, ou daqueles coadores para coar o café, o leite, não sei o que é que, daqueles de rede, não sei se me sei explicar muito bem, é uma forma muito fácil de cozer a vapor. Colocamos a água na panela, sem chegar ao coador, portanto, tipicamente temos que ter uma panela grande para conseguir confeccionar os alimentos desta forma, e depois colocamos no coador os legumes, tapamos a panela e é uma forma de os alimentos serem conservados, serem cozinhados de forma mais íntegra e de forma mais saudável, mesmo do ponto de vista nutricional. A conservação de alguns macro e micronutrientes é mais eficiente quando cozinhados a vapor. Okay? Pronto, isto era assim, em termos de traços gerais, o que eu vos queria falar em termos da importância de consumirmos produto de época. É mais barato, é mais saudável, é aquilo que o nosso organismo nos pede nas diferentes épocas do ano e, portanto, nós devemos respeitar essa necessidade do organismo. Depois, é muito interessante nós termos também alguns. Para mim é muito interessante, quando estudo estas coisas, ter também alguns dados que no fundo, que sedimentem ou que validem estas necessidades. Sabemos que somos seres cíclicos, a natureza vai-nos dando ciclicamente estes alimentos e nada é por acaso na natureza, então, mesmo que nós não saibamos exatamente o porquê, é importante irmos respeitando os ciclos naturais, porque o nosso organismo tem muitos milhares de anos de aprendizagem neste ambiente terreno. E quanto mais respeitadores nós formos desta sazonalidade, tanto melhor, porque
teremos vidas mais equilibradas, mais saudáveis, estamos a dar aquilo que ele precisa em cada época do ano. Agora, é importante também percebermos que, por exemplo, há muitas patologias que não estão devidamente diagnosticadas, mas que, por exemplo, um dos dados que me saltou mais à vista quando estava a preparar este episódio foi que, de acordo com a FAO, muitas das carências nutricionais, incluindo patologias em termos de malformação fetal ou o nascimento, e isto não é só em países subdesenvolvidos, não é só em países pobres em que as pessoas têm pouco acesso a alimento, não, isto é em países desenvolvidos. Há muita malformação fetal, há muito problema de desenvolvimento embrionário que estão relacionados, depois, mais tarde, após o nascimento, para aqueles fetos que são viáveis e que acabam por nascer e por se desenvolver. Há muitas situações de atraso mental, desenvolvimento motor, que são devidas a carências nutricionais da mãe. Há muitas situações de infertilidade que não estão corretamente diagnosticadas, que não se sabe explicar muito bem o porquê daquela pessoa ser infértil, por carências nutricionais, porque hoje em dia nós temos uma dieta altamente restritiva, até parece que temos muita abundância alimentar, conseguimos comer muito de tudo, e esta semana até vamos ao indiano, e para a semana até vamos ao chinês, e para a outra semana até vamos ao japonês, e até consumimos muito de tudo, mas depois aquilo que é a base de uma alimentação variada, nós não fazemos, não usufruímos. Quantos de nós é que chegam ao supermercado e têm ali legumes que nunca comeram, que nunca experimentaram? Então, é importante nós termos uma alimentação variada, porque cada alimento nos vai dar, cada alimento natural, quando eu falo de alimentos, eu falo de alimentos puros, virgens, vindos da natureza, de uma couve inteira, que é cortada da terra e que vem parar ao nosso prato com o mínimo de transformação possível, de um legume, de uma fruta que acaba de ser colhida e que nós podemos consumir passado pouco tempo, sem grandes processos de conservação e sem nenhuma transformação associada. Portanto, todos esses alimentos nos dão um aporte nutricional diferente. A couve-flor não nos vai dar o mesmo aporte nutricional que a couve galega, porque são alimentos diferentes e nós devemos consumir de tudo, de uma forma equilibrada, de uma forma variada. A nossa alimentação deve ser o mais variada possível. Não é suposto nós, só porque é a altura da couve, comer sempre couve-flor, porque só gostamos de couve-flor. Não. Um dia podemos comer couve-flor, outro dia podemos comer brócolis, outro dia podemos comer couve galega, outro dia podemos comer um salteado de courgette com cenoura, alface, porque todos estes alimentos vão nos dar um aporte nutricional diferente. E há muitas, é muito, muito interessante quando li este artigo da FAO, realmente fiquei espantada, porque efetivamente eu sabia que isso existia, portanto há inúmeras situações, principalmente de infertilidade, que não são bem explicadas, porque nós mulheres, quando engravidamos, precisamos de um grande aporte nutricional de muitos micronutrientes aos quais que não valorizamos, que não monitorizamos, que do ponto de vista clínico também não são monitorizados numa fase prévia à concepção, mas que fazem toda a diferença. E há alguns estudos que nos apontam, que nos descrevem situações de abortos de repetição, por exemplo, no primeiro trimestre, que não são normais, não é suposto, ainda que nos queiram vender essa ideia, não é suposto termos aborto de repetição até às 8 semanas, só porque sim, tá? É assim, é normal. Temos de nos convencer que há muitas mulheres que, como já ouvi, que há muitas mulheres que até têm isso e não dão conta, porque depois é uma menstruação normal e é uma menopausia normal e portanto nem dão conta que estavam grávidas. Não é suposto, ok? Nós somos seres cíclicos que viemos ao mundo para nos reproduzir e o suposto é sermos, durante a idade fértil, é sermos seres férteis e é que uma gravidez vá avante e que o feto seja bem desenvolvido. Mas para isso é fundamental nós termos um bom equilíbrio nutricional, porque de outra forma há situações de uma carência de um micronutriente específico
que parece que do ponto de vista funcional, em termos de aparelho reprodutor masculino e feminino, está tudo bem, não há problema nenhum, mas a pessoa nunca vai conseguir engravidar porque tem aquela carência e, portanto, ou o óvulo não consegue ficar bem alojado no útero, ou aquelas fases de desenvolvimento embrionário iniciais vão falhar inevitavelmente. E às vezes é a carência de um micronutriente que nós nunca vamos avaliar. Portanto, é muito importante nós, primeiro, se nos deparamos com situações como essas, é importante fazermos um exame a priori, ou se for, idealmente, se for uma gravidez planeada, devemos fazê-lo, ou se começamos a ter sintomatologia que seja assim estranha, entre aspas, quer relacionada com a gravidez, quer noutras fases da vida, nós devemos fazer um exame global, pedir ao nosso médico que nos faça uma análise o mais vasta possível em termos de micronutrientes, porque muitas das vezes, e isso também pode acontecer, nós até podemos ter uma alimentação variada, até podemos ter uma alimentação equilibrada, mas o nosso organismo, por algum motivo, por alguma mutação genética, não metaboliza um determinado nutriente. Ou não metaboliza tão bem. E se não metabolizar bem, por exemplo, se eu não metabolizar bem a vitamina C, eu posso comer todos os dias imensa salsa, imenso kiwi, imensa laranja e frutos e legumes de folha escura, mas eu vou ter sempre um déficit de vitamina C, porque eu ingiro, mas não vou conseguir processá-la. Portanto, é muito importante nós fazermos este tipo de exames quando temos situações estranhas, entre aspas, ou quando nos estamos a preparar para um período de concepção. Portanto, não devemos pensar na gravidez quando engravidamos, devemos pensar na gravidez uns bons meses antes e devemos fazer realmente uma análise, ter mais atenção a estas questões nessa fase da vida, mas também noutras fases, nomeadamente em termos de desenvolvimento nas crianças. É muito importante termos atenção na adolescência, porque são picos de crescimento muito grandes que se dão nessa fase, e há crianças que fazem quase ou que entram mesmo em situações de anorexia, mas que não é por distúrbio alimentar, portanto não conseguem de alguma forma, e às vezes não sabem muito bem o porquê, não conseguem metabolizar o alimento que comem. Há situações em que as crianças ou jovens comem e são sempre muito, muito magros, e essas situações nós precisamos de estar alerta para esses sinais, precisamos de saber avaliar, precisamos de saber interpretar, e muitas das vezes só conseguimos interpretá-los à luz de análises mais abrangentes, e muitas vezes com um pequeno reajuste ao nível da alimentação ou com uma suplementação mais específica para um determinado micro ou macronutriente, nós vamos conseguir resolver a situação e vamos conseguir ultrapassá-la, e às vezes é só uma alteração genética que nós não conseguimos controlar e que não conseguimos detectar, e, portanto não é o fim do mundo, não é uma doença, não é nunca vou conseguir ter filhos, não é nunca vou conseguir chegar ao peso ideal. Às vezes são circunstâncias do nosso organismo que nós temos que saber viver com elas e temos que saber adaptar a nossa alimentação. Agora, a mensagem era muito: a importância dos alimentos sazonais é conseguirmos consumir o mais fresco possível, o mais natural possível, em estado o mais virgem possível e vindo da natureza. Portanto, espero ter passado a mensagem. Já sabem, qualquer dúvida, estou no Instagram, estou no e-mail, podem enviar mensagem, podem comentar o episódio, e espero que tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa. Obrigada.